Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, como que vocês estão? Aqui estamos felizes porque até que o Senhor nos sustentou. Hoje eu acordei com um pouco de enxaqueca, tô com esse lado do olho um pouquinho mais fundo, mas o Senhor vai me dar graça para que eu possa trazer uma palavra hoje abençoada em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por mais um dia e até que o Senhor tem nos sustentado. Continua conosco no dia de hoje. Vai ao encontro de cada um dos teus filhos. Deus querido, em nome de Jesus, abençoa, cuida, livra e protege todos de todo mal. Pai, em nome de Jesus, vai diante nossos maridos, vai diante as mães, donos de casa, vai diante nossos filhos. Abençoa, Pai, cada um. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar um dia, Pai, abençoado, reservado, Pai, por Ti. Um dia de bênçãos, de vitória. E nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vem ao amanhecer. Que hoje seja um dia de bênçãos e que as pessoas possam receber notícias de vitória da sua parte. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Nós temos que declarar, que o dia nosso está sendo bom, que até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós temos que ser gratos a isso. Quantas pessoas estão aí num leito de hospital, quantas pessoas aí estão passando por lutas, Muitos às vezes não tem nem onde morar. Ontem nós vimos, antes de ontem, meu marido estava assistindo, eu não lembro o que foi, uma mãe dormindo com as crianças dentro do carro. Então, assim, agradeça, pelo lar que você tem, pelo alimento que você tem. Muitos têm passado a necessidade, não tem um lar, não tem um alimento na mesa. Muitos estão acamados, doentes, com doenças graves. Mas agradeça hoje, tira um momento para agradecer. Amém, meus queridos? Sem mais delongas, vamos à nossa palavra. Já quero pedir de antemão aquele velho pedido, como sempre, que você possa curtir, compartilhar, que você possa enviar essa mensagem para as pessoas. Quantas pessoas às vezes estão necessitadas de uma mensagem, que fale ao seu coração. Nós sabemos que Deus ele trabalha assim, a mensagem sempre chega para a pessoa certa na hora certa. Então que você seja esse canal de bênção na vida de alguém hoje, amém? A mensagem que eu quero deixar hoje se chama, darei o tema a esta mensagem, a pesca maravilhosa, quando Jesus muda o rumo da nossa vida. O texto base está em Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11, mas nós vamos frisar em Lucas 5:3, mas depois vocês meditem, Lucas 5, do 1 ao 11, amém? Então, a palavra diz, e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amados, Jesus ele estava à beira do lago Genezaré, e uma multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus ele já tinha começado o ministério e por onde ele passava, ele arrastava multidões e as pessoas queriam ouvir os ensinamentos do Senhor. Então todos se apertavam para ouvir a palavra. Como eu queria viver esse tempo. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, E muitos não faz questão, de ouvir a palavra. Mas naquela época Jesus era, a chama, Ele por onde passava fazia milagres e as pessoas queriam estar perto de Jesus. Como eu queria, imagina, ter a oportunidade de caminhar lado a lado, com Jesus. Não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. E assim foi os discípulos. Então ele viu 2 barcos, parados, e um deles era de Simão, Pedro, que havia pescado a noite inteira, estava exausto e não tinha pego nada.
Amados, imagina, a vida de pescador não é fácil. Imagina você passar a noite no alto mar e você voltar cansado, exausto, porque joga a rede, tira a rede, aquele trabalho braçal, e você chega frustrado, né, com as redes limpas. Então, cansaço, né, cansaço físico. Então Jesus, ele pede para que possa entrar no barco de Pedro, né? Então Jesus entra no barco e ele usa o barco de Pedro como um púlpito. Amados, que gloriosa, né? Jesus começa então a falar ao seu povo. Quantas vezes, né, nós estamos frustrados, cansados e achando, né, que nós fracassamos. Mas é nesse exato momento em que Jesus, ele entra no nosso barco. Ele não nos abandona na maré vazia. Ele transforma cenários de derrota em palcos de milagre. Amados, foi um simples barco, um simples barquinho, tipo assim, né, de Pedro, virou assim um grande púlpito. E a história ali de muitos foram transformadas. A ordem de Jesus, a reação de Pedro, depois de pregar e Jesus dá uma ordem que parecia até absurda. Lá em Mateus, não, lá em Lucas 5:4, diz assim: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro, daquele jeito que ele já tinha nervoso, eu acho que ele falou assim, meio nervoso, falou: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas 5:5. Então Pedro, ele reconhece naturalmente que não havia esperança, mas ele escolhe o quê? Obedecer pela palavra de Jesus. Amados, você pode ter tentado, você pode ter orado, você tem batalhado e parece que nada até agora tem dado certo, mas Jesus hoje te diz: tente mais uma vez, mas agora comigo. Obediência à palavra é o que ativa o sobrenatural. Então nós precisamos aprender a obedecer à palavra. A palavra, ela é tão viva, ela é tão eficaz, que se nós colocássemos em prática tudo que nós lemos, amados, vocês não têm ideia como a palavra, ela é poderosa. Às vezes você abre a palavra, olha a minha Bíblia como ela é velhinha, olha cá, né? Tá aqui o pozinho da rabiola. Mas toda vez que você pega essa palavra e você põe em prática tudo que está aqui, quando você passa a ser obediente aos ensinamentos dessa palavra, você vai viver o sobrenatural, porque o sobrenatural, ele é ativado. Então o milagre acontece. Lucas 5:6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Amados, quando eu assisti essa passagem no The Chosen, gente, foi algo tão lindo, sabe? Eu me emocionei de ver ele sorrindo, sabe assim? Veio aquela crise de riso, de alegria na vida dos discípulos, né? Na vida daqueles que estavam ali vendo. Amados, a pesca foi tão abundante que eles precisaram chamar outro barco para ajudar. O quanto antes era fracasso virou abundância. Ah, amados, se nós conseguíssemos aplicar tudo isso em nossas vidas, quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida e quando nós obedecemos a sua direção, que é a palavra, o que era escassez se torna milagre, se torna algo abundante. Deus, ele pode transformar áreas mortas em fontes de vidas.
Amado, e nós precisamos ter a humildade de Pedro. Pedro estava cansado, exausto, mas ele disse: como o Senhor pediu, eu vou lançar mais uma vez a rede. Pedro já havia, eu acho que, caminhado com Jesus e já tinha visto tanta coisa, que ele falou: eu preciso obedecer ao Mestre, e assim eu vou fazer. Então, lá em Lucas 5:8, vendo isso, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Amados, Pedro, ele reconhece que aquele não era um homem comum. Ele sabia que Jesus, ele estava diante de um homem santo e poderoso, que tudo que ele lançava sobre a sua boca acontecia. Amados, então Pedro reconhece, na sua humildade, o poderio de Deus. Era o próprio Filho de Deus. O milagre o levou à rendição, não apenas admiração, mas ele se arrependeu ali. Senhor, me perdoa dos meus pecados. Amados, os milagres, eles não são apenas bênçãos, mas são convites de transformação interior para a nossa vida. Deus, ele não quer apenas que encher, os nossos barcos de peixes, mas ele quer encher a nossa vida de propósito. Então, acontece um novo chamado. Lucas 5:10. Então, Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lá em Lucas 5:11. Amados, Pedro, ele entendeu. O milagre era apenas o começo de um chamado eterno. Ele deixou os peixes, os barcos, e ele seguiu Jesus. Ele entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus para a sua situação, mas Ele quer te dar mais que uma solução. O Senhor, Ele quer dar um propósito à sua vida. O verdadeiro milagre é quando a bênção nos leva ao altar e não apenas a uma satisfação pessoal. Então, amados, a conclusão que eu quero trazer para nós hoje são lições que nós vamos colocar em prática. Nós precisamos permitir Jesus entrar no nosso barco. E Jesus entra no barco principalmente quando nós estamos frustrados. A obediência à palavra abre portas sobrenaturais. Então que nós possamos passar a ser obedientes à palavra, a ler, a ouvir a voz do Espírito Santo e a colocar em prática. Milagres revelam quem Deus é e quem nós somos. Quem Deus é, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E quem nós somos? Nós somos dependentes, nós somos filhos. Nós precisamos entender que nós somos filhos amados do Pai. Nós precisamos, sim, entender a nossa paternidade de Cristo Jesus. Milagres, eles revelam sim quem Deus é. E é nos momentos das nossas maiores fraquezas, dos nossos fracassos. E o propósito de Deus, ele é maior que qualquer bênção material. Amados, não tem nada, nenhuma bênção material que se compara em ter a presença de Deus na sua vida. E quando você tem a presença de Deus na sua vida, você tem tudo. Tudo e um pouco mais. Então eu quero orar por nós nesta manhã, para que o Senhor, como Pedro tantas vezes foi encontrado cansado, frustrado e vazio,
mas que hoje nós podemos escolher a ouvir a voz do Espírito Santo. Que nós possamos escolher a voz de Deus. Se tu manda, Senhor, lançar a rede, eu lançarei. É sobre isso. Hoje o Senhor está falando para você, lance a rede mais uma vez. Tente mais uma vez. As portas de trabalho estão fechadas, lance ela mais uma vez. Lance os seus currículos de novo. Mesmo sem entender, amados, mesmo sem ver. Queremos, de fato, viver os milagres de Deus. Mais do que isso, nós queremos viver o Teu chamado, Senhor. Nos abençoe. Que Deus possa nos abençoar a viver o chamado que Ele tem para a nossa vida. Que nós possamos permitir que o Senhor use a nossa vida, em nome de Jesus, como um instrumento vivo nas mãos dEle, para pregar a palavra, para pregar o amor, para pregar a existência de Jesus e o que Ele faz e o que Ele muda. Então que nós possamos, sim, mais uma vez, dar chance à palavra que nos diz, lance a tua rede. Amados, lance pela fé. Tente mais uma vez. O casamento está indo de mal a pior. Tente mais uma vez. A sua vida financeira está um fracasso. Você tem tido perdas. Tente mais uma vez. Seu filho está dando trabalho? Converse com calma, tenha paciência, tente mais uma vez. Nós vamos tentar mais uma vez hoje. Seja a área que você está vivendo, seja o propósito que você está vivendo. Tente mais uma vez. É essa palavra que o Senhor nos deixa nesta manhã. Quero orar mais uma vez para você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado por esta palavra. E obrigado a Deus querido, porque o Senhor tem nos instruído a lançar a rede mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nos fortalece, nos ajuda. Pai, em meio a tanto fracasso, tanto cansaço, tanta tristeza, mas que o Senhor possa renovar mais uma vez as nossas forças no dia de hoje. Que o Senhor possa nos dar ousadia, assim como o Senhor deu ousadia para Pedro, naquele dia que ele falou, eu lançarei mais uma vez a rede. Que nós possamos ter essa ousadia hoje, no nome poderoso de Jesus Cristo. E eu declaro que milagres acontecerão, que vitórias serão alcançadas, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, meus amados. É uma mensagem curta, mas que ela possa falar ao teu coração. E que você sinta o coração. Envie essa mensagem para alguém. Envie essa mensagem para pessoas que você tem visto que ela tem tentado, mas ela tem fracassado. Envie essa mensagem para aquela pessoa que tem tentado, tem desistido de uma certa forma da vida. Manda para ela, porque ela vai ouvir essa mensagem e ela vai jogar a rede mais uma vez. Amém, meus queridos? Um beijo, uma semana abençoada, né? Estamos aí, né, agradecendo a Deus por mais um dia. Que Deus ele possa, de uma forma sobrenatural, trazer milagres, bênçãos para a nossa vida, através da nossa obediência. Amém? Um beijo, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.